Salve família do canal Grana em Foco, estamos aí hoje em mais um vídeo, falaremos hoje sobre Petrobras. Primeiro de tudo, já comenta aí se você tem ela na tua carteira ou ainda não tem, tá bom? E por que que você não tem, tá? Hoje a gente vai abordar alguns assuntos aqui bem exemplificado, mas para a gente ter uma ideia e o porquê que eu adicionei essa empresa aqui no meu portfólio de ações, tá? Então eu sou o Jimmy, esse é o canal de investimentos, cara, segue, acompanha a gente, curte o vídeo, interage com a gente aí pra gente crescer juntos. Para quem não sabe, eu sou CLT, invisto somente há 2 anos e pouquinho e estamos aí com algumas variações positivas e rentabilidade positiva também. Talvez não seja um número muito alto para ti aí, mas estamos com um patrimônio de R$52 mil, com pequenos esforços mensais aí, investindo todos os meses há mais de 2 anos. Então vamos seguir firme aqui na nossa caminhada, que em breve esses valores vão aumentar consideravelmente, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, uma variação positiva aí, a bolsa cresceu um pouquinho nos últimos meses, também tivemos um acréscimo em alguns ativos específicos, né? Alguns aí inclusive eu já atingi, vamos dar uma olhada aqui, ó, mais de R$200 de valorização, cara. Bradesco aí R$400, que mais? Temos banco aí R$200, empresas de commodities também valorizando. Então, cara, tudo que a gente comprar a longo prazo, ele realmente tende a valorizar quando se trata de ações, tá? A não ser que você coloque teu dinheiro aí numa empresa que não está trazendo bons lucros, e daí, claro, isso é particular de cada um, mas eu não recomendo você se arriscar muito, tá? O mercado de ações, ele já é por si só um mercado de renda variável, então realmente vai ter baixos e altos, mas quando você coloca em uma empresa não tão confiável, ela pode trazer algum risco. Agora, se você não está disposto a ver o teu patrimônio às vezes negativo, que nem já aconteceu comigo aqui, como vocês podem ver, ó, já cheguei a ficar no mês 1 aí desse ano R$1.100 e poucos negativos, ó, 1.338 em fevereiro. Então, cara, pode acontecer. Se você não tem estômago para isso aqui, não compensa você entrar em renda variável, tá? Eu não recomendo, porque realmente pode acontecer em algum momento, né? Só que quando você foca no longo prazo, os valores vão retomar, e se forem boas empresas, isso aqui vai valorizar, igual aconteceu comigo aqui, também pode acontecer com você, tá? Então, cara, o que acontece? Eu comecei por empresas, né, do Best, né, que são empresas mais consolidadas no mercado, que trazem boa rentabilidade, empresas que a gente, de consumo básico do ser humano, então a gente vai precisar, né, e depois, né, eu comecei a me arriscar mais com empresas de commodities, que daí eu coloquei Petrobras, Irani, então Vale aqui também, né? Inclusive a Vale está com uma variação positiva, R$147 positivo, e a gente está evoluindo, tá? Já cliquei na Petrobras aqui, só para vocês terem uma ideia, o meu preço médio nessa empresa foi de 30,95, tenho 37 unidades, o preço atual está de 29,73, então, cara, estamos negativo, tá? Menos R$45 aí, valor baixo, né? Eu não tenho muito saldo nela aqui. Pode ver que está um valor baixo ainda. Eu pretendo aumentar bastante isso aqui, tá? Só não estou aportando agora porque, como vocês podem ver, o meu portfólio aqui está um valor alto já em ações e fundos imobiliários. Então eu estou focando em outras classes de ativos aí para a gente não centralizar tanto só em renda variável. É importante que você tenha um valor alocado aqui em outra classe de ativo também para dar uma compensada, né? Então quando um vai bem, o outro está indo mal e ele vai compensando, né? Mas quando é tudo bom os ativos, a longo prazo você vai ficar numa crescente bacana e muitas vezes positivo, igual está acontecendo na nossa carteira aqui, né? Então imagine, eu não trabalho no mercado financeiro, não sou um expert profissional fera aqui dos investimentos, mas só com o que a gente aprende aqui na internet e nessa comunidade que a gente tem aqui no canal Grana em Foco, a gente já consegue uma boa variação positiva aí, investindo um pouquinho mensalmente, tá bom? Então fica com a gente aqui, curte o vídeo, comenta se você tem Petrobras na tua carteira aí, como que está sendo o teu portfólio. Quem se interessar, cara, manda também a tua carteira aqui nos comentários, que a gente vai fazer uma análise juntos aí, tá bom? O pouquinho que a gente sabe, a gente sempre vai estar ensinando a galera aí para começar a investir e quebrar essa barreira que muitas vezes a gente tem no início, beleza? Então já abri aqui
a empresa Petrobras, uma gigante brasileira de petróleo, né, cara, petrolífera. Então, vamos dar uma olhada para ver como está a situação da Petrobras. Cara, cotação R$29, variação dos últimos 12 meses, menos 8%, um PL, cara, baixíssimo, PL 4,95. Geralmente a galera aí diz que até 10 aqui pro Brasil é um PL bom, tá? Então pode ver que em 4, 5 anos aí ela se pagaria tranquilamente, então é um PL ótimo, uma empresa gigante que hoje ela é uma das maiores do Brasil, né, cara? Então uma empresa valiosa. Um preço VP também baixo, 0,96, e olha esse yield, cara. Esse yield aqui tá absurdo, hein, galera? 17% é incrível, tá? Para esse segmento que ela tá e tudo mais, é uma empresa excelente e paga bons dividendos. E às vezes vem aquelas boladas, né? Então, cara, é uma empresa que tem bastante oportunidade do que? De entrada. Eu gosto dessas empresas de commodities por isso, né? Elas são impulsionadas pelo consumo, né, das pessoas, nosso consumo, né? Então, essas empresas que fazem parte do nosso cotidiano. Tá? Então ela dá muita janela de entrada. Só que quando acontece isso, por isso que eu digo que para você entrar na renda variável você tem que ter muito estômago. As janelas de entradas, o que são? Elas são preço caindo, cara. Então você vai ver o teu patrimônio reduzindo aqui, então, que nem está acontecendo em alguns casos aqui, ó. Por exemplo, o Banco do Brasil aí que está passando por um momento muito difícil. Olha, eu estou negativo 481, é só um exemplo aqui, tá, que eu estou trazendo para você, mais extremo, né? Só que a Petrobras eu estou perdendo só R$45. Mas o que acontece? Eu só perco se eu vender. Se eu não vender, ela vai ficar aqui variando, que nem aconteceu várias vezes já. Então, as janelas de entrada são exatamente isso. É o momento que ela começa a cair, ó. Então, como vocês podem ver aqui, ela está caindo, está num período de queda aqui no momento, né? Nos últimos 12 meses ela caiu 8%. Então, se eu tivesse dinheiro agora e fosse o momento, eu estaria com certeza aportando nela aqui. É que agora eu estou comprando aí bastante outros ativos que também estão caindo, por exemplo, criptomoeda estava caindo bastante. Agora já está positivo aqui, cara. Mas ela estava caindo bastante aí e eu estava aproveitando para comprar. Quem segue a gente aqui há um longo tempo sabe que a gente não tem muito dinheiro para aportar, né? Então eu espero cair o meu salário, faço a minha divisão de contas ali e tudo mais, mas dou prioridade aqui para investir. Estou investindo pelo menos R$1.000 aí por mês, às vezes 2.000, às vezes 1.500, mas eu tento não reduzir menos que R$1.000, tá? Porque a gente quer chegar no nosso objetivo aqui o mais rápido possível, que é atingir o patrimônio de R$100.000, beleza? Mas então ele está num período de oportunidade aí na minha percepção, tá? E lembrando que isso aqui não estou cagando regra aqui, isso aqui é o que eu sigo. Então realmente eu acho que está num preço bacana aqui para entrar, se eu tivesse no momento de aporte, né? Então, cara, a rentabilidade como que tá da Petrobras? Ela vem aí no último ano, nos últimos 2 anos até, com uma rentabilidade negativa, né? Quando você puxa a um longo prazo isso aqui, olha o quanto ele deu de upside aqui, cara, 260% de rentabilidade nos últimos 10 anos, 654%. Tá aqui a importância, os números comprovam isso, a importância de você fazer investimento sempre a longo prazo. E agora a gente vê aqui o preço justo do ativo da Petrobras, segundo a fórmula de Benjamin Graham, que é um cara sinistro aí também no mercado financeiro, né? O preço atual R$29, preço justo seria de R$64, uma possibilidade de upside de 117%. Cara, olha isso, esse preço justo aqui, como ele tá alto, né, cara? E mesmo assim tem gente ainda falando que não existe oportunidade ou que a bolsa brasileira é um perigo, né, cara? Se você não sabe o que você está fazendo, né? Um PL, como a gente viu, 4,95, muito bacana, dividendo yield também 17%, altíssimo, um payout absurdo de 93%, margem líquida de 15,69% e a margem bruta 49%. Show de bola. Galera, vamos descer aqui rapidamente. Olha esse ROI, cara. Olha esse ROI, 19%. Tá? E aqui ele até fala um pouquinho sobre esse valor. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá.
O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, mede o retorno sobre o capital próprio de uma empresa. Quanto maior este indicador, melhor é o retorno que os acionistas estão recebendo sobre o seu investimento. Valores acima de 15% geralmente são considerados bons, e aqui a gente vê um ROI de 19%, então tá excelente. Tá excelente. Galera, vamos descer um pouco mais aqui para a gente ver alguns históricos. Ó, o PL que a gente estava vendo ali, ele tem bastante oscilação, né, nos anos aqui anteriores, né? A gente vem em 2020 aí 51, 2021 3,44, 2022 1,68, 2023 3,85, 2024, que foi o ano anterior, 12,74. Então ele reduziu bastante aqui para 4,95, tá? Vamos passar rapidamente porque é muita informação para a gente analisar tudo. Aqui seria um vídeo de 10 horas e não é a intuição, né? Aqui a gente tenta ser o mais breve possível, tá bom? Cara, histórico de dividendos. Nos últimos 10 anos, isso aqui pode preocupar muita galera também, ó. Pode ver que só em 2018 aqui que ele abriu com 0,88% de dividendo. E depois em 2019 foi para 2,12, 2020 0, então não distribuiu nenhum dividendo. Então, cara, é muito normal isso aqui nas empresas, assim, principalmente empresas que tenham uma intervenção política muitas vezes, né? Que pode acontecer, cara. Então, algumas empresas às vezes podem decidir do nada não pagar dividendo, né, cara? Claro que isso daí vai complicar muito o valor da cota, o valor da ação ali, e também vai prejudicar bastante os acionistas que muitas vezes visam somente o dividendo yield, né? Que é o que? É o pagamento de dividendo. Então ele, às vezes ele pode ver como ele está zero aqui, mas ele também pode dar um salto gigantesco, 67% de dividendo, né? Mas está com uma média aí uma média dos últimos 5 anos interessante de 25%. Quando você vê aqui para 2023, 19, 2024, 21 e o ano atual aí de 17%. Commodities é aquilo, galera, vai ter períodos que vai pagar muito, vai ter períodos que vai pagar pouco, mas lembra que a gente tem 2 intuitos aqui na carteira, cara. Para quem segue a gente já tá ligado nisso. A gente quer sempre ganhar na valorização, tá? Na valorização da variação do preço dos ativos. Então esses preços que a gente vê aqui, ó, esses preços aqui a gente tende a ganhar a longo prazo, mas também temos foco em rentabilidade e dividendo, né? Então a gente quer focar também em receber dividendo dessas empresas, então a gente ganha dos dois lados, tá? Quando você compra um bom ativo, você vai ganhar dos dois lados, no dividendo e também na variação do ativo, tá bom? Aqui tem algumas recorrências de pagamentos, né, de JSCP, dividendo, renda tributária. Então, cara, existem várias informações aqui que dá para você analisar. Tá? Esse aqui é só uma plataforma para você ver algumas métricas da empresa. Você pode ver também em outro, tá? Se você preferir. É que eu utilizo o Investidor 10, já estou bem acostumado com ele, até pago o Pro aqui para trazer mais informações para vocês não precisar pagar. Então, se você seguir a gente aqui, você vai sempre ter acesso a esse conteúdo aqui gratuitamente, beleza? Não precisa pagar nada aqui, pode ver que você vem aqui, usufrui das informações, te ajuda, eu espero que te ajude. E se precisar de alguma coisa também, é só comentar aí embaixo aí ou mandar um e-mail para a gente aí que a gente vai estar respondendo com bastante cautela, tá bom? A ideia aqui é realmente ajudar. Datacom, abril, maio, junho, julho, agosto, novembro e dezembro, e data de pagamento do dividendo. Olha como ele tem bastante recorrência de pagamento de dividendo, né? É praticamente mensal isso aqui, cara. Então ele funciona basicamente como se fosse um fundo imobiliário. Isso aqui é ótimo para você construir um fluxo de caixa, né? Então é importante para a gente que investe pouco ter um fluxo de caixa maior. Por quê? Porque você vai estar recebendo praticamente todo mês dividendo, né, para fortalecer os teus aportes mensais, né? Ah, vai ser um valor alto? Cara, muitas vezes não, porque a gente investe pouco, né? Isso aqui funciona para quem investe pouco. Então, a gente vai ter uma recorrência de dividendo para a gente conseguir aportar cada vez mais mensalmente. Ele vai fortalecer os teus aportes, tá? Então você pode comprar ativos da Petrobras mesmo, quando você receber o dividendo dela, para virar aquela bola de neve, ou você pode pegar e olhar na tua carteira o que está caindo mais aqui, por exemplo, se estiver em boas condições a empresa, e aportar. Então eu vou pegar, por exemplo, o dinheiro da Petrobras que está caindo dividendo e vou aportar, sei lá, num Bradesco ou em outra empresa que estiver caindo mais, Banco do Brasil aqui, por exemplo. Então é assim que você vai construindo um preço médio a longo prazo bom,
né? E vai construindo uma carteira saudável para você receber dividendo e ganhar na valorização também, né? Tá bom? Então a gente já viu aqui que ela paga muito bem os dividendos. Cara, fechou a tela aqui, sei lá por quê, qual fita, mas vamos descer aqui para onde a gente estava. Então a gente já viu a recorrência de pagamento dela, é bem interessante, né? Um payout bacana aí também, a gente já está vendo aqui que ele está sempre crescente. E o preço teto do ativo segundo o método Bazin. A gente vê o preço atual de R$ 29,00 e o preço teto aí de 131, uma possibilidade de upside de 343%. Claro, isso aqui é sempre previsões, galera, não pode seguir à risca exatamente esses números, porque até os especialistas Picasso aí que estão no mercado, eles erram, cara. Então as previsões é só uma previsão, tá? O que você tem que seguir sempre, eu digo aqui, o principal de tudo é você ter um método para você seguir. Eu já fiz outros vídeos aqui de como a gente analisa algumas empresas para a gente investir sempre seguindo um método, né? E não as emoções, não só as reportagens, porque senão você joga dinheiro no lixo, tá? Então segue sempre a tua intuição e também nos valores da empresa, seguindo um método de alocação para você não fazer cagada na tua carteira, beleza? Comparador de ações. Quando a gente pega a Petrobras comparada a outras empresas do mesmo segmento, a gente vê aqui que em algumas partes ela tem realmente algumas preferências, né? Então você pega, por exemplo, um PL aí, tá numa média bacana, né, para o mercado. Um preço VP então nem se fala, né, 0,96, enquanto outras estão tudo acima de 1. Um ROI 19% também está interessante, mas outras empresas aqui pode ganhar no ROI, por exemplo a Prio aqui está com 40%, né? Só que quando você vê a Prio aqui, ela não paga nenhum dividendo, então é uma empresa que está focando realmente em crescer, né? Ela está focando em crescer. E então ela pega todo o dinheiro e investe na empresa, né? Já a Petrobras aqui tem uma certa preferência em repassar esse dividendo yield para os acionistas, né? Isso aqui é interessante. Tudo vai do teu estilo de investir, tá? Não que uma seja melhor que a outra, muitas vezes não tem nada a ver, tá? Só que ele dá uma comparação para você definir realmente o que você quer, né? Eu quero valorizar meu patrimônio, então eu vou focar em empresas que não necessariamente pagam bastante dividendo, né? Não necessariamente que pagam bastante dividendo, mas que investe nela própria e traz bons resultados. Cara, não tem certo e errado, tá? Vai do teu preferência, da forma que você prefere investir, da forma que você prefere levar o teu portfólio de investimento, né? Eu foco nos dois ali, né? Eu tenho um meio termo, então tem empresas ali que eu gosto de dar uma atenção no dividend yield, né? Mas tem empresas que eu gosto mais, prefiro em focar aqui na variação do preço da ação, tá? Então não tem certo e errado, é isso que eu quero deixar claro. E umas maiores de valor de mercado, cara, olha isso aqui, 397 bilhões, né? Então, cara, é uma empresa gigantesca, né? Tem galera que diz que é totalmente errado investir em empresas de commodities, e tudo bem, não ligo muito porque os caras falam, mas é difícil você ficar fora de uma empresa que é uma das maiores, né, do Brasil e do mundo até. Então eu prefiro ter um pezinho aqui, né, e levando ela na carteira. Enquanto tiver interessante eu vou estar comprando. Beleza? Uma margem líquida aí de 15%, outras empresas até apresentam melhores resultados aí, que nem a Prio, tá bom? Então, em comparação aqui agora, isso aqui é interessantíssimo, né? Com alguns índices aí, então a gente tem aqui Ibovespa, o índice de FIX, que é de fundo imobiliário, CDI, que é a taxa Selic, o IPCA, né, que é a inflação. Então você acompanhando aqui a Petrobras, cara, olha essa diferença, né? Nos últimos 2 anos aqui ela está perdendo para os índices, mas quando você pega num longo prazo, tá aqui mais uma vez, galera, a importância de ser um investimento a longo prazo. Ela dispara 400% aqui, melhor do que as demais índices aí, né? Não é tão correto você fazer uma comparação de índice, mas é só para você ter um comparativo do quanto essa empresa evoluiu aí nos últimos 5 anos. Quando você pega num prazo maior de 10 anos, então ela dispara longe aqui, né? Então olha a importância de você fazer uma comparação aí também, só para você ter uma ideia. Se você tivesse investido R$1.000, olha quanto você teria aqui em todo esse tempo.
mais de 12 mil reais, cara, investindo na Petro. Enquanto no CDI você teria 2 mil, em Small Caps teria 2.300, e assim por diante. Então, cara, é uma rentabilidade absurda, né? Absurdo mesmo, tá? Agora, quando você vem num prazo de 5 anos, também ganha de todos os outros índices, todos os outros investimentos. Então, tá aí mais uma comprovação que o investimento a longo prazo tende a ter uma valorização bacana. E aqui ele faz uma comparativo com o petróleo Brent, que é o que determina o preço aí. Mas quando a gente vê aqui, pode ver que ele sempre está seguindo praticamente a mesma preço, né? Então é interessante você estar dando uma olhada sempre no preço do Brent aí para você não fazer cagada. E daí quando você vem para as melhores ações de investimento de buy and hold, né, que é quem compra e segura para sempre, né? A gente encontra a Petrobras aí de valor de mercado junto com Itaú e Vale, né? Mas realmente a Petrobras é a maior de todas, então incrível, e também está entre umas das mais queridas aí, segundo, e Banco do Brasil em primeiro, tá bom? Galera, Petrobras é uma empresa petrolífera brasileira que atua no setor e subsetor de petróleo, gás e biocombustíveis. Então, realmente é uma empresa boa, né? Eu gostaria de estar aportando nela, só que no momento estou sem dinheiro. Aí quando a gente vem para as regiões onde a Petrobras gera receita, a maior parte é no Brasil, cara. 74% aí dos lucros vem do Brasil, tá? Mas ela tem aqui um pezinho em cada país aí, na Ásia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, que também são interessantes para o portfólio dela, né? Aliás, ela é uma das maiores empresas, então ela tem que ter alguma coisinha aí distribuída em outros lugares, né, em outras regiões. E daí a gente vem para os negócios que geram receita para ela. Tem o diesel em primeiro com 31%, depois vem o petróleo, depois vem a gasolina, 14%, outros e óleo combustível. Então olha que portfólio bacana aqui. É sempre interessante você ter uma diversificação dentro da própria empresa, e a gente pode até pegar um exemplo disso, uma empresa Klabin. Eu não tenho a Klabin aqui na minha carteira, mas eu tenho a Irani, né, que são empresas o quê? De commodity, de papel, mas que tem um pezinho em outros portfólios, né? Então dentro da empresa ela tem o teu foco principal, por exemplo, que é a venda de papel, mas daí você entra como celulose, por exemplo, que mais? Eles fazem embalagem, né? Isso no exemplo ali de commodity de papel, né? Só estou dando um exemplo aqui que essas empresas muito grandes, eles focam em dar uma certa diversificação além do teu principal objetivo. Então a gente vê aqui que o principal objetivo da Petrobras, por exemplo, é o diesel, né? Que é o maior valor aqui de material que eles fazem em diesel. E depois elas têm uma diversificação de petróleo, gasolina, outro, óleo combustível. Então tudo isso daí para ainda enriquecer mais a empresa e acabar também diversificando, né, a forma de receita, de gerar receita, tá bom? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Aqui tem mais algumas informações, lucro, cotação, que também seria interessante dar uma analisada, mas para o vídeo não ficar tão longo, né, vamos parar por aqui e comenta aí se você gostou, o que você achou, se você tem a Petrobras, né, e se você gostou do canal também, segue a gente aí para mais conteúdo, e vai ficar aqui no card alguns vídeos aí para você acompanhar se você quiser conhecer mais sobre a gente, tá bom? Tamo junto!